Bom dia! Hoje eu vim aqui, bom dia, para que nós pudéssemos dar sequência aos estudos da Idade Média e falar, enfim, da arte românica. Esse nome é interessante, muita gente chega para mim e fala, mas Roma de novo? Acontece que nós vamos estudar os eventos na Europa ao longo do tempo, em alguns locais que foram, a seu tempo, província ou vila romana. Então, os romanos tomaram conta de tanta coisa e deixaram em tantos lugares um legado muito interessante que, sabe aquilo, igual amor antigo, que você não esquece? Então, nós teremos a percepção ali de uma arquitetura facilitada pela presença do arco, especialmente o arco de plena cintra, e também não só da abóboda em arco, mas também da abóboda em aresta, que foi uma conquista romana, que nós vamos ver em algumas construções como o Coliseu. Então, nós vamos a isso hoje. Vou lhes pedir licença, porque, como sempre, eu gosto da imagem. Então, eu vou compartilhar um PowerPoint que montei para esse nosso momento. E, assim, esse PowerPoint já está com românico e gótico, porque depois nós vamos falar do gótico. E agora, nosso slide do tempo aqui, olha. A Antiguidade, a Idade Média, a Era Cristã e Paleocristã, que a gente já conversou sobre a arte catacumbária, uma arte muito simbólica, uma criptocomposição, efetivamente, porque eles eram perseguidos, então tinham que trabalhar com uma grande simbologia, uma simbologia que já existia antes. Aí lá em cima a bizantina, que é a que mais dura, né? A românica e a gótica. Mas vamos a isso, né? As pessoas querem saber sempre o contexto, a datação. Se for para olhar o tempo em que a românica é mais proeminente, eu lhes aconselharia ficar, assim, muito forte, né? Assim é melhor. Eu lhes aconselharia a ficar com o ano 1000. O ano 1000 é um bom tempo para o românico, mas pensar que a coisa começa aí é de uma ingenuidade tão grande. Para vocês terem uma noção, na época da evangelização no Egito, então, imagina, eu vou tirar isso daqui para que vocês possam ler todo o texto. Aqui assim, ó. Tá? Isto. Para que vocês possam ter uma noção, na época da evangelização no Egito, lá no século III depois de Cristo, nós vamos ter um fenômeno curiosíssimo. Antão, um homem muito rico, num determinado momento de um rito cristão, vai se sentir tocado e defende que ele tem que ter uma vida não igual, porque isso seria pecado, mas uma vida inspirada na vida de Jesus Cristo. Resolve sair andando a esmo e vai passar um tempo no deserto e a geografia com H é um nome da narrativa que se faz sobre a vida de santo. As agiografias contam que Antão foi tentado, que Antão realizou milagres. Antão, ele resolveu viver um tempo como eremita e depois de vivendo como eremita, ele percebeu que ele podia ter uma função importante, que era ajudar todo aquele miserável que quiser chegar a uma terra santa. Olha isso que fantástico. Essa doação, essa empatia, essa comiseração, foi algo que ele percebeu que conseguia superar com a sua experiência. E ele vai criar um monastério. E aí surge o movimento monacal. Mono Já naquela época, nós vamos encontrar essas edificações monasteriais, normalmente com muralha para proteção. Lá tem um lindo
no Sinai, um mosteiro de Santa Catarina. Se você quiser dar uma gogada, procura Mosteiro de Santa Catarina. É lindíssimo, lindíssimo. Esses mosteiros, eles vão ter uma formação religiosa completa e os homens vão viver ali em prol de ajudar aqueles que querem chegar numa Terra Santa. É claro que tudo isso vai, com o tempo, se lapidar, não é? Porque vai lapidar até a composição da ideia do peregrino. Você sabe o que é peregrino? Per agro, aquele que segue pelo campo. Então, os peregrinos são aqueles que cortavam longas distâncias, correndo todos os riscos para chegar num lugar de devoção, né? E nós vamos perceber que esses mosteiros rurais, no campo, né, peregrino, peragro, eles vão ser com o tempo nominados abadias. E nós temos ali religiosos muito despretensiosos do ponto de vista do poder, são os abades. Agora, uma coisa é certa, eles vão viver um paradoxo, porque se eles querem evangelizar, ao mesmo tempo eles vão lá para longe, né? Num lugar de ninguém, terra alguma. E o primeiro que vai formalizar uma ordem, uma ordem maior, inclusive até hoje ela existe, vai ser Bento de Núrcia. Tanto é que nós temos monges beneditinos. Ah, sim, a classificação de monges são muitas, nós não vamos falar sobre isso. Se você quiser conhecer, eu acho que pelo menos conhecer os monges cartuchos e trapistas é bem interessante. O que difere um do outro, não nesse caso, mas entre todos, o quanto eles vão ter uma vida mais ou menos aberta à sociedade. Alguns vão viver essencialmente na clausura. E esse é o grande paradoxo. Se alguém quer evangelizar, como é que vai viver no claustro? Clausura, claustro fechado, distante da sociedade. Isso é muito. Eles, a partir de Bento de Núrcia, vão viver com votos severíssimos. Eu acho que é interessante vocês saberem que muitas vezes são pessoas ricas que vão agregar essa ordem, abrem mão de todo o seu patrimônio, porque o que acontece? É preciso entender, um homem se revela virtuoso diante da hipótese do erro, e não diante de uma vida conformada em hábitos santos só. Então, são ricos que doam o que têm. Eles poderiam continuar ricos, mas eles fazem o voto de pobreza, entregam os seus bens para a instituição, eles optam pela castidade. O casto é o que não tem uma vida sexualmente ativa. Eles obedecem primeiro aos mandamentos e depois à contrição da própria ordem. E, no caso de Bento, a ordem é ore e labore. Então, é orar e trabalhar, rezar e trabalhar. É isso que nós temos ali na ordem de Bento. Acontece que, de tempo em tempo, a ordem se via mais ou menos vulnerável aos desvios. Então, se ela se via vulnerável aos desvios, ela precisava de reforma. E duas reformas são definitivas para o campo das artes. As duas vão acontecer em cidades francesas. Para vocês terem uma noção, o Bento ele vai fazer uma abadia, né, lá no Monte Cassino, na Itália. Então, nós temos em todos os lugares. Um dos lugares mais bonitos para se visitar a arquitetura românica é no norte da Espanha, dos Pirineus até Santiago de Compostela. Ali foi um caminho santo. Até hoje há muitas pessoas que sabem que ali é o caminho do peregrino, para quem é cristão, né? Uma caminhada de 800 quilômetros. E, enfim, há em toda parte. Mas a reforma clunicense e a reforma cistercense são muito importantes. A de Cluny vai ser em 910 e a de Cister em 1098. Então, essas duas reformas, elas vão propor uma unidade, e aí vão até pensar na construção, nessa vida, o que eles vão fazer, sabe? Porque se eles já tinham uma função de ajudar esse peregrino, ajudar o pobre, eles também vão pensar em como vão ser essas construções
com outro acabamento, com uma outra estética. Isso não quer dizer que rompa com a base anterior, mas ela vai ser aprimorada. Outra coisa que eu acho interessante falar é que a arte não é só arquitetônica. Se nós temos a preservação de uma cultura clássica, isso se deve à igreja. E quem cuida dessa preservação são os monges copistas. Muita coisa se perdeu, porque a maior parte das construções da Idade Média tem o teto de madeira, que nós chamamos de sofito, e queimaram muitas bibliotecas, muitos scriptoriums. Ai, que lindo o nome, scriptorium de escrita, de onde se escrevia o monge copista. Mas eles faziam em pergaminhos textos maravilhosos. A palavra pergaminho é porque não é um papel, gente, é um couro. É um couro de, normalmente, filhotes de... Pode ser de várias coisas, de porco, de cabra, de ovelha. E esse nome pergaminho é porque ele foi inventado em Pérgamo, né? Pérgamo, tudo bem? Lá na Ásia Menor, perto de Troia, perto de Troia. Então, em pergaminho, eles primeiro raspavam o couro, dá para escrever dos dois lados. Se você quiser raspar para escrever outro texto, dá, o que fez a gente perder muito material. E no primeiro momento eles enrolavam, então era o volume. Mas depois eles perceberam que se deixasse o couro esticado e cortasse as páginas retangular, que é o ancestral do livro, é o tataravô do livro, eles poderiam ter algo mais fácil de manusear, era o códex. Então é muito bonito. E no códex, em especial, já faziam no volume, mas no códex eles vão enfeitar ainda mais as letras primeiras de cada capítulo. Então nós temos as letras capitulares com iluminuras lindas, lindas, lindas. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que essa moçada vai criar nos monastérios e como eles vão erguer os monastérios. Um povo que viu muita batalha. Gente, eles iram até a Quarta Cruzada, que foi a cruzada comercial, tá bem? Então, a gente tem aqui, assim, instituído uma vida dentro do mosteiro de pensar, de copiar, quase que contemplativa, né? Com São Bernardo, especialmente, mas também vão ver muitas disputas. Olha lá o território. Muito bacana ver esses tracinhos roxos para perceber os movimentos que se faziam. E todas essas cidades que hoje nós pensamos como cidades e não eram, porque era só um terreno solto, esses pontinhos pretos têm monastérios muito interessantes, muito. Eu tive que fazer uma eleição do que era mais interessante e também queria lembrar para vocês algumas características dessa arte que não podem ser esquecidas, sobretudo para quem vai fazer uma prova de vestibular, que, a bem da verdade, é o maior interesse de quem me vê. Primeira coisa é saber o que eles constroem, né? A igreja, né? O mosteiro o que é uma edificação para viver, com quartos muito simples, só que eles fazem isso num formato retangular ou num formato quadrado, quadrangular, e deixam o centro aberto, onde se tem um jardim, que é para ter a vida contemplativa, mas eles ficam presos lá dentro. Então funciona como claustro. Muitas vezes tem escola no lado, biblioteca ao lado e o escritório ou escritoria. É isto. Não é nada além disto, mas é muito interessante. É influenciado pela arte romana por conta do uso do arco e da abóboda, como eu lhes disse, e logo na sequência aqui vocês vão ver que a citação da abóboda de berço e de aresta, que eu vou mostrar as imagens. Outra coisa muito interessante é que esse povo não era muito bom de fazer cimento, não. Então a parede é grossa e se sustenta pela pressão da física aí, tá? Existem construções castelares, que também são comuns nessa época, época dos castelos fortes, mas daí é só muralha e uma torre de homenagem, não é menosprezando, mas perto do que vocês vão ver, é menos elaborado. Que pesava 60 mil toneladas, uma igreja aqui, 90 mil toneladas, é muito difícil de derrubar. Então, eles fazem a base muito grossa, é a materialização da parede. É, inclusive, bom guardar essa ideia da materialização da parede, porque na hora do gótico o que vai acontecer é a desmaterialização, né? Eles também gostam muito de colunas, só que o capitel deles é
diferente, ele é cúbico, e muitos animais, porque os animais têm uma simbologia muito grande nessa época. Depois nós temos uma decoração austera, lembra, tudo que é teocêntrico vê o corpo como pecado. Então ninguém olha o corpo, normalmente quando faz alguma coisa representando alguma entidade, eles vão fazer, o corpo vem escondido em tecido, e por que vão fazer? Porque Gregório, no século sexto para sétimo, vai querer fazer uma reforma, e ele dizia que era necessária a ilustração para que os povos ágrafos, os povos que efetivamente não escreviam, né, não tinham uma linguagem formalizada, conseguissem compreender o Evangelho. Então nós vamos ter alguns desenhos, não é muito. Nós vamos ter alguns mosaicos, inclusive a seu tempo tinha mais mosaico que desenho, porque o afresco exige um profissional um pouco mais talhado no campo das artes. Já o mosaico você pode montar com mais tempo, percebe? Outra coisa interessante que eles gostam muito é da mescla de cores de pedra, de cores de madeira, fazendo móveis, fazendo construções. Na madeira nós chamamos de marchetaria, muito bonita. E quando se tem um desenho, seja ele qual for, é muito chapado. Não tem a ideia da tridimensão, fica muito evidente a bidimensionalidade. As esculturas, elas não são monumentais, elas são em materiais muito curiosos. Eu até tenho mármore aqui, mas é normalmente madeira policromada, marfim, osso, pequenininha, sabe? De 17 centímetros, 11 centímetros, 30 centímetros, enfim. E o que caracteriza para os alunos que eles vão reconhecer nas provas é o fato de que a janela, em relação ao todo, é muito pequena. Porque até há quem romantize isso falando que é para viver na penumbra, mas não é. É porque se a gente faz uma janela larga, com o volume, com o peso que se tem, aquilo tudo cai, aquilo tudo rui. Não há uma estrutura em ferro. É preciso lembrar que para forjar ferro é mais de 1.500 graus, então isso é só no século XIX. Então não há ferro, não há vergalhão fazendo sustento. Eu trouxe aqui para vocês algumas estruturas que são romanas e são usadas nesse período, a ideia do pilar e do dintel, muito interessante, né? Esses pilares de dintel. A ideia do arco de plena cintra ou arco de berço, ou arco perfeito. Perfeito em oposição ao arco quebrado, que é o ogival. A abóboda cilíndrica, que vocês estão vendo que é uma continuidade de arcos, e a abóboda de aresta, que é um cruzamento de arcos. Isso caracteriza muito a arte românica. Já a fachada de uma igreja vem assim, olha, com 3 naves, né? Na realidade, a gente tem uma nave central e 2 colaterais, tudo bem? Essa é a caracterização. E a planta baixa, vocês vão ver que ela é, né, dada a horizontalidade, a longitudinalidade, a pessoa entra e lá no fundo nós temos uma forma de ferradura com outras ferradurinhas. Aquilo ali é chamado perâmbulo, porque vinha o peregrino, lembra que ele ia parar em algum lugar? Se ele tivesse alguma coisa para doar, era ali atrás do altar. E nós tínhamos essas capelas radiantes no entorno, que não é um acesso para toda a gente, mas podia até ser, tá? Depende de igreja para igreja, de narrativa para narrativa. Por falar em narrativa, eu vou sugerir um filme do Umberto Eco, lindo, O Nome da Rosa, que vai mostrar uma biblioteca em chamas. Ai, Humberto Eco disse certas vezes, ele é um intelectual despretensioso, mas completo. Eu amo Humberto Eco, falecido já, tá, pessoal? Ele tem 2 livros que, inclusive, são meus de cabeceira. História da Feiura e História da Beleza. Além de tantos outros, como o Pêndulo de Foucault. Gente, Humberto Eco é tudo. Pega o filme O Nome da Rosa. Olha que interessante essa igreja. Já do ano 1000, e vocês vão ver que ela vai seguir o que Bernardo fez, o que Bento fez, sabe? O que foi feito, por exemplo, na França, depois de Carlos Magno. Os templos eram assim. Assim como, Sandra, essa nave longa, com naves colaterais que nós não vemos, aí a gente tem ali
os arcos dando sustentação para o emparedamento e um teto de sofito, de madeira. Quando queima, esse teto vem todo abaixo. E isso é a grande vulnerabilidade do templo na Idade Média. Esse vocês estão vendo que é de 1050, percebe? É perfeitamente um templo românico. Agora, vamos ver o mais elaborado. Antes disso, bata um olho aqui. Eu sei que essa imagem não está contento, mas é muito difícil conseguir uma imagem excelente de Vignori, da França, é dificílimo, mas ali dá para ver um capitel cúbico e era o meu grande intento. Olha só, ainda a fachada e atrás, olha que linda essa fachada, bem seca. Veja o número de janelas e veja como elas são pequenas em relação ao todo. Uma porta só. Via de regra, o românico tem uma porta só. E se vocês observarem, aqui em cima nós temos um óculo, uma abertura, uma claraboia, que vai depois, na hora do gótico, se converter na rosácea. É possível encontrar obras do românico com rosácea já. Aqui atrás, porque é bonito ver essas capelas radiantes e perceber que nela foram colocados muros que funcionam como arrimo. Na hora do gótico, vocês vão ver esses muros cortados, dando maior leveza à edificação, e vocês vão ver a ideia de arcobotantes. Aqui nós temos muro com arrimagem mesmo. Olha, muito bonito. A torre é uma torre cineira, porque essa torre cineira ela avisa em caso de quaisquer dificuldades ou de quaisquer festividades. Tudo bem? E é uma prática ter uma torre ao longo do românico por uma necessidade até de defesa, né? Uma necessidade de defesa. Agora, se eu mostrei aquela que é mais simples e é a mais convencional, se aparecer, por exemplo, para vocês como Saint-Sernin, algo assim em Toulouse, olha que magnífica essa. Essa é o que efetivamente eles vão chamar de fortaleza de Deus. Tá? É essa insígnia da cultura românica, fortaleza de Deus. Ninguém duvide disto. E, inclusive, com uma planta em formato de cruz. Essa planta vai funcionar tanto para a igreja, que no gótico ela vai ser utilizada, até porque eles vão usar a base das igrejas para fazer as igrejas góticas. Muita igreja gótica é um aproveitamento de uma base românica que em algum momento se queimou o teto, envelheceu, quiseram reformar por N motivos. Tudo bem? Então, é o que nós chamamos de fortaleza de Deus, é maravilhosa, não é? E olha lá a entrada, vocês já vão ver aqui duas entradas. É curioso ver que nós já temos um óculo maior, não é rosácea. A rosácea tem que ter um desenho em formato de flor no lugar do óculo, tá? Aqui era só uma abertura mesmo. Na Idade Média provavelmente ficava aberto e chovia, inclusive. Não necessariamente tinha que ter vidros, viu, pessoal? Isso não quer dizer que não dominassem vidro. Vocês viram lá no Império Bizantino muito vidro, mas às vezes não tinha, percebe? Não é o caso de Saint-Sernin, que vocês estão vendo a sofisticação de tudo que está aqui, mas outras igrejas de igual proporção podiam não ter. E as entradas em arco com uma parede muito grossa, não sei se vocês veem ali vai ter alguns entalhes, algumas esculturas, não são muitas, vocês vão ver que a maior parte do emparedamento é liso, é seco, não há aqui apenas a construção, muita informação, o gótico há, aqui não há, e no tímpano nós vamos ter normalmente uma mensagem, alguma coisa do gênero. Agora, por dentro, efetivamente, o que caracteriza o românico na sua fase mais elaborada. Olha, aqui eu estou entre 1070 e 1120. É exatamente essa abóboda em arco. As pessoas falam, qual a diferença de cúpula e de abóboda? Gente, a cúpula é uma forma de abóboda. A abóboda vai ser esse teto, esse entablamento. E aí a gente olha o formato. Se for semi-esférico, é cúpula. Aqui está em arco, há uma continuidade do arco, percebe? Então, é uma forma de se fazer o teto. É lindo. Vocês estão vendo como há uma elegância. Esse legado etrusco que passou para os romanos é de uma elegância, é de uma leveza muito grande. Aqui a planta baixa, que a gente já observou como seria, porque eu deixei uma imagem panorâmica, e um outro lugar muito curioso para a arte românica, que é efetivamente, olha só que interessante, Pisa, na Itália.
Nós temos à frente o batistério, que é exatamente essa edificação circular, daí lá atrás a catedral. Olha que linda a fachada dela. Sempre vocês vão ver essa estrutura de uma central, uma nave central e as naves colaterais. É muito, ali já com 3 portas, e lá a torre, que tomba um pouco por ano, agora parece que está controlada, e que é a torre românica não só mais festejada, mais famosa, mas a mais bonita, né, gente? Venhamos e convenhamos. O arco ficou ali extremamente equilibrado. Agora, a parte que eu mais gosto. Eu adoro os claustros. Se vocês tiverem chance de ir a Portugal, a Espanha, e visitar uma abadia, visitar um mosteiro, nossa, entrem e procurem o local do claustro. Normalmente ele é um local tão solar, há algumas vezes lugares para se sentar ali ao pé, às vezes há um fontanário. É muito bonito. Aqui dá para ter uma vida contemplativa única. Lindo, não é? Sandra, aqui eu já estou vendo um arco mais quebrado. É verdade. Vocês vão ver que com o tempo o arco começa a quebrar. Eu peguei a de Saint-Pierre e acho ele lindíssimo. Peguei em virtude da qualidade das imagens do capitel cúbico, que vocês vão ver que não precisa ser a mesma coisa em todos. Cada um foi feito dentro de uma perspectiva. O modelo ele se repete pelo fato de você ter 2 colunas, 2 colunas, mas o capitel ele pode variar, ele pode ganhar novos desenhos. Aqui sim, o tímpano na porta de entrada, e vejam, é um Cristo entronizado. Idade Média não vai fazer Cristo crucificado. Onde houve a cultura romana, a punição com a cruz é ignominiosa, é como se tivesse empalado a pessoa e nunca poderia ser um Deus sofrendo numa cruz. Então, eles mostram Cristo vitorioso, que nós chamamos de Pantocrator, que é o Senhor do Universo. Olha que lindo o padrão e os padrões do contorno dessa porta, né? É muito interessante. E é também bacana perceber que Cristo tem um falcão, porque nessa altura 2 são as artes que se ensinam dentro de mosteiros e conventos masculinos, por favor, porque nós também temos abadias femininas com abadesas. O próprio Bento de Núrcia foi irmão de uma mulher que se dedicou a isso, mas voltando, eles ensinavam dentro dos mosteiros 2 artes, a da falcoaria e a da cavalaria. Então Cristo vai aparecer com um falcão, porque o falcão era a defesa do homem. Olha aqui uma escultura de relevo mais próxima. A cada altura Cristo foi feito de um jeito. O desenho é cultural. Chapado, vocês percebem? Chapado, muito tecido. Parece até que ele é obeso. Apesar de que nos idos de 1500, na época das grandes navegações, não é, aqui é tecido, tá? É um esforço para fazer muito pano. Um homem bonito, ele tinha que ser bem baixinho, bem gordinho, bigodudo e com muito pano. Pano denota quem era rico e quem era pobre. E normalmente o cristão gostava de ter panos rubros, vermelhos, como foi na época de Justiniano, Constantino, né? O pobre, a cor do pobre é o sujo, bem, é uma roupa para a vida inteira. Nessa altura, uma mulher para ter um filho de 20 anos tinha que parir 4. Às vezes a criança nascia e apinhavam pulgas. É terrível, é terrível. Nessa altura aqui, nós vamos ter uma percepção de feudos muito bem posta em alguns locais da Europa, e a igreja junto. Nossa, se vocês forem parar para ler como é que funcionavam os casamentos da época, até um casal para poder ficar junto tinha que ser sobre o consentimento do rei. Terrível. Olha essa escultura policromada, que interessante. Observou bem? Viu o pano? E a face deles dois? O que você acha? Esse Cristo está um pouco adulto demais, né? É aquilo que eu falei, a mortalidade de crianças até os 7 anos era absurda. Então, eles não entendiam muito do pedagogos, por isso faziam assim, cara de velho. A gente só vai encontrar bebê e criança no Renascimento.
Ah, quem vai dar conta de fazer? Giotto tenta, não é muito feliz. Bom mesmo é Rafaelo. Rafaelo vai fazer bebês que são incríveis. E, para fechar o nosso encontro, uma iluminura. Linda, não é? Eu achei que vocês iam gostar de ver como é que eles faziam essa letra inicial tão elaborada num pergaminho. Muito bonito, muito emblemático. O que está tendo ali? Uma caça de dragão, como é óbvio. De onde vêm essas leituras, essas histórias tão épicas? Dos godos, que eram lá da Escandinávia. Eles adoravam essas narrativas de caça de dragão. É, uma coisa bem nórdica. Eu gosto também. Vocês gostam? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. E ela é cápsula, não é tão demorada assim, dá para você revisar tudo que é necessário em termos de românico. Um beijo e um queijo. Até uma outra oportunidade quando vamos falar do gótico.